Olá, gente! Nessa aula vamos aprender um pouco sobre os textos, em Photoshop. Vamos manipular alguns textos aqui. E já começando, a gente tem aqui um Tzinho aqui na esquerda, Apertando o T, você consegue selecionar. E basta eu arrastar aqui, meu mouse, que ele vai criando uma caixa de seleção aonde vai conter o meu texto, Quando eu solto, ele cria aqui um lorem Y, que é um texto em latim, que é padrão, de alguns sites que colocam texto em latim. E aqui, aqui em cima, a gente consegue alterar o tipo de fonte que a gente quer, Então, todas as fontes que você tiver instalado no seu computador, elas vão aparecer aqui nesse cantinho. Eu vou botar uma fonte que todo mundo tenha, Eu vou botar aqui a Arial, certo? E aí aqui a gente consegue selecionar o tipo dela, se ela é regular, se ela é itálica, se ela está em negrito, ou se ela está em black, que é um negrito mais forte, E a gente consegue deixar ela bem negrito, olha só. E aí, aqui a gente tem algumas opções de tamanho, Vocês podem ver aqui, que a gente consegue botar até 72. Mas caso você ache muito pequeno ainda, você pode botar o mouse aqui em cima, desses dois T's. E você segura com o botão esquerdo do mouse e vai arrastando para a esquerda ou para a direita. Para a direita você aumenta, olha só. E para a esquerda você diminui. Então eu vou botar bem grande aqui e vou escrever um texto aqui dentro. Quando você estiver aqui dentro, você aperta Ctrl A para selecionar tudo. Aí eu vou apagar aqui e vou escrever Photoshop. Bem criativo, E aí eu vou aqui nessa opção aqui para centralizar. Aqui eu consigo centralizar o texto. Aqui eu consigo alinhar ali para a esquerda ou para a direita, certo? Eu vou deixar ele centralizado. E aqui na direita a gente tem algumas opções também. Aqui tem algumas opções de caracteres. Então aqui eu consigo controlar de novo. A minha fonte, o formato da fonte, o tamanho dela. E aqui a gente consegue controlar o espaçamento, olha só, entre os caracteres. Quanto mais espaçados eles estiverem, mais eles ficam distantes um do outro, olha só. Então, quanto maior o valor, maior a distância, olha só. E eu também consigo deixar em negativo, olha. Se eu achar que elas estão muito juntinhas ainda, eu consigo deixar elas mais juntas ainda, olha só. No caso, eu vou deixar aqui em 0 mesmo. E aí a gente consegue também alterar a cor, A gente consegue alterar a cor do nosso texto. Eu vou selecionar ele e vou deixar uma cor meio azul aqui, olha só. Bacana, E aí também a gente tem algumas opções aqui embaixo, Vamos escrever mais algumas palavras aqui. Eu vou escrever bem-vindo ou bem-vinda, tudo bem? E eu vou selecionar tudo aqui, E aqui a gente tem algumas opções de parágrafo. Caso você queira, você pode alterar um pouco da margem, A margem para a esquerda, a margem para a direita, Então você consegue alterar várias coisas aqui nessa opção de parágrafo. Inclusive, olha só, o distanciamento de um parágrafo para o outro, Em relação ao de cima. E também em relação ao de baixo, olha só. São algumas opções que a gente conhece já, do pacote Office, como por exemplo o Word, o Excel, o PowerPoint. Então eles também têm essas opções bem aqui em parágrafo. Eu vou deixar tudo em 0, que é o padrão que já vem. E a gente também pode controlar aqui a nossa caixa de texto, A gente pode aumentar ou diminuir, No caso aqui, a gente sabe que tem mais texto para baixo, Então a gente só abaixa aqui, E ele consegue pegar todo o texto. A gente pode redimensionar essa nossa caixa como a gente quiser, olha só. E a gente pode usar a ferramenta de mover. Eu vou deixar aqui no centro da nossa imagem, Bem aqui. Opa, acho que aqui tá bom. E olha só, voltando aqui na nossa ferramenta de texto, A gente tem outra opção aqui em cima, Olha só. É a ferramenta de criar texto distorcido. Então, quando eu clicar aqui, eu consigo adicionar alguns estilos aqui para o nosso texto, Por exemplo, arco para baixo, sinalizador, ondas. Então eu consigo dar um efeito bacana aqui para o nosso texto, olha só. Bem diferente, Lembra muito aqueles textos de Word Art que tinha no Word, Não sei se vocês lembram ou já chegaram a investigar isso lá. E olha só, a gente pode botar para diferentes formatos, fica bem bacana. Então depende muito do que você vai fazer com esse texto, Caso você esteja fazendo o design de algum produto, o design de alguma marca, talvez seja bacana utilizar isso daqui para se encaixar. Por exemplo, isso daqui lembra muito lá o do Heinz, O ketchup e a maionese Heinz, Lembra muito o texto que fica lá, não lembra? Deixa eu até botar aqui, Heinz. Não lembra? Eu tô ficando doido, gente, me desculpa. Mas é isso, São algumas opções bem legais que a gente tem aqui. E a gente tem também alguns efeitos bacanas que a gente consegue adicionar aqui no Photoshop, Por exemplo, eu vou adicionar aqui uma nova camada que vai ficar nosso texto. E na camada de baixo, eu vou aqui utilizar lata de tinta e botar um fundo preto, certo? Aí aqui na camada de cima, que está uma camada vazia, eu vou adicionar o texto. Ali ficou o fundo. Vou botar uma cor branca, para o nosso texto, para ele ganhar destaque.
Ctrl A para selecionar tudo, vou apagar aqui e vou escrever meu nome, Fabrício. Vocês podem escrever o de vocês também. Eu vou aumentar um pouquinho a fonte, que eu achei um pouco pequena, né? Porque a gente quer fazer. Acho que assim tá bom. E eu vou ajeitar aqui o tamanho da caixa de texto, né? E com a ferramenta de mover, eu vou centralizar aqui no meio. Bem simples, né? Uma fonte branca no fundo preto, né? Mas olha que legal. Aqui nas nossas camadas, ó, no nosso texto aqui, ó, com o botão direito, vai aparecer essa lista de opções aqui pra gente. E uma delas são as opções de mesclagem, que são algumas opções que a gente consegue adicionar às nossas camadas. E aqui, ó, tem diversas. Uma delas é o chanfro e entalhe, ó, que ele deixa ela com uma bordinha acinzentada, né? Você consegue controlar por aqui também a opacidade, preenchimento. A gente tem um contorno, né, que adiciona um leve contorno também bem parecido com o outro. E a textura, né, a gente consegue adicionar uma textura de acordo com um certo padrão, ó. Tem um padrão de árvore aqui, ó, que legal. Um padrão de árvore. Tem um padrão de grama, de água. Olha só, ele vai aplicando aqui ao texto, né? Então, bem bacana dependendo do que você quer utilizar. E um que eu mais uso também, um dos que eu mais uso aqui é o traçado, né? Que ele adiciona aqui, ó, algumas opções pra gente. Eu vou até adicionar um traçado aqui mais azul claro, né? E olha só, aqui eu consigo controlar o tamanho, né? O tamanho do traçado. E ele fica bem diferente. Quando você quer um texto, né, que tem uma bordinha, você utiliza aqui o traçado para adicionar, né? A gente tem também sombra interna, que não vai aparecer agora porque o nosso fundo está preto. E a gente tem um brilho interno também. Também possuímos o acetinado, né? Que no caso não está aparecendo por conta da cor que a gente botou, né? Mas olha só, bem de levezinho dá para ver um tom de vermelho aqui, né? E aqui tem a sobreposição, que ele literalmente sobrepõe com alguma cor, né, que a gente queira. A gente também pode sobrepor com um degradê que a gente queira, ó. Vou adicionar aqui algumas opções, ó. Aqui de azul, ó. E eu consigo controlar a opacidade. Olha que legal. Então a gente pode adicionar a um texto algum tipo de padrão de degradê, né? Então fica bem legal. Tem várias opções aqui, olha só. Parece um pôr do sol. A gente também pode sobrepor com padrão, né? No caso aqui tá a árvore, né? Tem grama, tem água. E olha só. Eu vou adicionar aqui o padrão de árvore, né? Você pode ver que ficou bem escurinho aqui atrás, né? Então não dá pra ver muita coisa. Mas se eu for aqui no traçado e botar um traçado branco e aumentar ele um pouquinho, ó. Olha que legal. Já criou um efeito diferente, né? Então vai ficar bem bacana. É bem legal brincar com isso daqui. Agora eu vou tirar o traçado, tirar a sobreposição. E eu vou aqui adicionar um traçado de cor azul. Olha só, um traçado de cor azul. E aqui eu vou ativar o brilho externo, né? Eu vou adicionar esse brilho externo, adicionar um pouco menos de ruído. Deixar a opacidade em 100. Expandir um pouquinho. Aumentar o tamanho. Aqui no traçado eu vou mudar a minha cor para um azul mais escuro. E vou diminuir a opacidade dele. Deixando bem assim. A gente pode botar uma sombra também se a gente quiser. Dá OK. E olha só, a gente já criou um efeito neon. Então a gente aprendeu aqui a criar um efeito bem bacana neon para as nossas fontes, né? Então já não fica mais aquela coisa seca, né? Com o texto só em branco no fundo preto. Mas agora a gente adicionou um brilho e uma sombra e ficou algo bem bacana. E a gente pode ir controlando aqui também, né, nossas coisas. A gente pode tirar aqui o traçado e tirar o brilho e botar um acetinado em vez disso. E botar aqui uma cor azul, né? E a gente vai brincando, né, aqui com as cores. Olha só como é que fica legal o acetinado. Então depende muito do que você vai utilizar, né? Então, no meu caso, eu costumo utilizar bastante aqui o brilho externo, né, para adicionar esse efeito de neon, junto com o traçado, né? E aqui no histórico, ó, a gente pode ver o que a gente está utilizando, ó. Aqui pra gente nas camadas, ó, ele mostra. Tem aqui os efeitos que a gente utilizou, né? A gente utilizou alguns efeitos. E dentre eles estão aqui listados, ó. Tem um traçado, né, que a gente botou aqui a bordinha. Tem um brilho externo, que é esse efeito azul. E tem aqui uma sombra, que não está tão visível, mas ela está presente. Por causa do fundo preto, né, que não deixa a gente ver muito bem ela. Mas se eu tirar aqui, ó, olha só, a gente consegue ver bem sutilmente aqui, ó, uma sombrinha, né, atrás. E aí, se você quiser, você vai aqui em arquivo, exportar, e aí você consegue exportar isso como PNG e adicionar em qualquer outro documento, seja no Word, no Excel, no PowerPoint. Então você consegue ter essa liberdade aqui pelo Photoshop. E eu vou mostrar para vocês mais uma coisa legal que a gente consegue fazer aqui com os textos, né? Olha só, eu tenho uma camada aqui com um belo pôr do sol, diga-se de passagem, né? E vou aqui adicionar um texto, né? Cadê nosso textinho? Vou adicionar ele aqui e vou botar pôr do sol, né? Um pôr do solzinho. E eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar aqui um traçado nele, que nem a gente viu anteriormente, né? Eu vou adicionar aqui um traçado de cor preta, né? Para dar um pouco mais de destaque, ó. De cor preta, assim, certo?
Vou adicionar um brilho nele. Cadê? Um brilho de cor... Acho que branco tá bom. É, um brilho de cor branco pra encaixar aqui com o que a gente quer. Ó. Vou só aumentar um pouquinho, ó. Pronto. E vou deixar ele aqui no meio. Na verdade, eu vou só diminuir um pouquinho essa caixa de texto para ele cair aqui para baixo. E agora eu vou aumentar aqui o tamanho da nossa fonte, ó. E como ele ficou maior que a nossa caixa de texto, eu vou ter que aumentar a caixa de texto de novo, né? Vou mover para cá e pronto. E olha o que a gente consegue fazer, galera. O que a gente vai fazer? A gente vai botar a camada aqui 0, na camada 0, que é a nossa imagem. Eu vou até chamar de imagem ela, né? Nossa imagem. Quer dizer, pôr do sol. Vou chamar de pôr do sol. E vou botar o pôr do sol em cima do nosso texto. E agora a gente não consegue ver mais ele, né? Porque a imagem está na frente e o texto está atrás. Mas olha só, com o botão direito aqui no pôr do sol, né? Na imagem. Eu vou aqui nessa opção aqui, ó. Criar máscara de corte. Então, a máscara de corte... ela se baseia no formato de uma camada que está abaixo dela. Então, esse texto vai se encaixar dentro da camada que está atrás, que no nosso caso é o texto. Então, olha o que acontece se eu clicar aqui, ó. Tcharam! A nossa imagem agora está atrás do texto e o nosso texto agora está com a característica da imagem, né? Então, olha só, eu vou desativar aqui a opção de seleção automática, né? Já estava, na verdade, né? E olha só, eu consigo mover essa minha imagem que está atrás, olha só, dando um aspecto diferente para o nosso texto, né? Agora ele está de acordo com uma imagem. Então a gente consegue botar a cor, né, do nosso texto de acordo com uma imagem que a gente queira. Pode ser qualquer uma. Então isso é algo bem bacana. Quando eu descobri, eu fiquei tipo, caramba, que legal. E eu já utilizei para algumas coisas já. Eu vou inclusive até botar um texto maior aqui para vocês verem. Ó. Eu vou chamar ele novamente de Photoshop. Calma aí. A gente vai aqui no texto, né? Vou chamar ele de Photoshop. Eu vou deixar ele só numa linha para a gente conseguir ver melhor. Calma aí. Agora é só diminuir ele um pouquinho com Ctrl T. E olha só. Como nossa imagem está um pouco pequena, né? Eu vou aqui Ctrl T com ela. E vou ajustando aqui. Então, olha só o efeito que a gente consegue fazer, né? E eu vou botar aqui uma camada de fundo, né? Só pra gente deixar mais bonitinho, né? Uma camada... deixa eu ver aqui. Uma camada branca, vai. E calma aí. Seleciona essa camada aqui. E olha só que bacana. Então, é mais uma ferramenta bem legal que a gente consegue utilizar aqui. E é isso. Essa foi a aula sobre textos, né? Aqui no Photoshop. A gente aprendeu como criar um texto. Como a gente adicionar alguns efeitos no texto. Como a gente controlar algumas opções do texto. E como fazer esse efeito bem legal aqui com as máscaras de corte, né? Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula aí. Até mais!